Vamos falar sobre os impactos emocionais do divórcio na vida das crianças e dos adolescentes. Para ajudar a esclarecer melhor sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Raíssa Pessoa, psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É enriquecedor falar de um tema tão difícil, mas necessário. Então, quando a gente fala em divórcio, eu acredito que muitas crianças e adolescentes são os que mais sofrem, né, Raíssa? Sim, com certeza. Pela dificuldade da maturação, né? Por o processo de maturação não estar solidado, né, nesse período, é um período de identificação, de construção. Então, essas pessoas primárias, que são os pais, né, as pessoas de referência ao redor, tendo essa separação, tem uma quebra muito grande, uma ruptura muito grande no indivíduo, ainda mais na criança ou no adolescente. O que pode acontecer com essas crianças ou adolescentes? Eu sei que por mais que exista aquele ambiente de brigas, um filho nunca quer ver os pais separados, né? Exatamente. Acontece uma dificuldade muito grande de entendimento na criança, principalmente, por não conseguir separar a fantasia da realidade. Então, aquele mundo que ela observa, ela vê, ela reconhece, mas ela não consegue processar aquilo da forma que nós adultos conseguimos. Por isso que é a importância desses responsáveis saber lidar de uma forma mais madura possível, né, para que eles consigam guiar, orientar, para que esse processo seja menos doloroso na vida dessa criança, desse adolescente. Você trouxe um ponto importante, guiar esse processo, o que muitas vezes não é fácil, né? É muito difícil, porque em muitos casos a separação acaba por muitas brigas, tem muita coisa por trás daquilo dali. Como é que eles podem fazer isso para não afetar tanto esses pequenos? Os responsáveis, eles têm dois processos, né? A separação ali madura e a imatura. E em 90%, né, em grande maioria dos casos, essa imatura acontece, né? Onde esses responsáveis, eles precisam ter um diálogo aberto, entender que a separação e a relação deles dois foi finalizada, está sendo finalizada, mas a dos filhos não, é para sempre, né? A sua responsabilidade. Então, a forma como isso vai interferir no diálogo, na comunicação assertiva, numa comunicação clara com aquela criança, com aquele adolescente, para ele poder formalizar, formular na cabeça dele tudo aquilo que está acontecendo e entender que ele não é o responsável por aquilo. Porque na sua fantasia, aquele mundo são seus representantes. Então, quando eles se quebram, quando eles se afastam, como assim? E eu que estava nesse meio, né? Eu sou responsável por essa separação, né? Eu sou uma identificação. Então, é um processo que os pais, os responsáveis, eles precisam analisar, né, estratégias para diminuir, né, esse rompimento, esse sofrimento aí, e continuar sendo a referência da vida dessas pessoas. Você trouxe um ponto importante, Raíssa, que foi o sentimento de culpa dessa criança ou desse adolescente. Como tirar esse sentimento e essa carga que é tão pesada da culpa? Sendo claro, sendo esclarecedor assim, de todo esse processo. Porque uma rotina está sendo quebrada, uma vivência está sendo moldada ali, e o que está acontecendo? Então esse processo precisa ser muito claro para essa pessoa, para essa criança, dentro da realidade dela, dentro do possível dela, do entendimento. Depositar essa descarga, né, do que está acontecendo de uma forma disfuncional, ela vai acarretar muitos traumas ali na vida, né, dessa pessoa, porque ela, com a maturidade lá na frente, ela vai entender, vai conseguir separar, mas aquilo tudo já foi formulado, já foi feito, né? Então, assim, orientar dentro desse olhar de que eu posso diminuir junto, né, com essa responsabilidade, arcar com essa responsabilidade, criar estratégias, é um dos processos para que isso não seja tão agravante assim. Vamos falar de sintomas, né? Porque muitas vezes você tem aquela criança, aquele adolescente caladinho, quietinho, mas que está sofrendo muito por dentro. Como é que a gente pode identificar esse sofrimento para poder tratar, né? Porque você falou, não tratado, vem os traumas lá na frente, né? Sim. Há um sofrimento em toda e qualquer separação. Então, a forma de lidar ali com ela vai ser vista ao redor, né? Então, assim, estar atento aos lugares onde essa criança está, a comunicação dela, né? Onde esse adolescente está inserido, ter uma comunicação muito clara com a escola sobre esse processo, que é um lugar também educacional, né? Para poder observar como que está sendo as consequências dessa separação na vida desse ser, né? Que precisa de cuidados. Então, até que ponto está interferindo? Se não é somente na minha comunicação, no meu lidar, que também é difícil para os pais, é um processo também doloroso separar, mas que também necessita desse olhar de crescimento, que ambos estão ali para
para se ajudar, né, dentro desse processo para tornar menos doloroso possível. Então, essa identificação em todos esses âmbitos traz também esse olhar de urgência, de alerta, do que pode intervir ali para não deixar isso se agravar. Vamos falar de tratamento, se é que a gente pode chamar dessa forma. Como é que é feito esse cuidado com essa saúde emocional dessa criança e desse adolescente? Então, a identificação a partir, né, desses sinais, a psicoterapia ela se torna muito efetiva infanto-juvenil dentro, né, dessa situação para não se transformar em um transtorno de ansiedade, né, por separação que acontece ali dentro desse período. Identificar os sinais, os alertas, os sintomas, para que essa intervenção dentro da psicoterapia vai trazer benefícios tanto à criança, tanto quanto aos pais nessa mediação através do profissional. Então, é entender que se eu sozinho, se nós não estamos conseguindo, a gente precisa se abrir ao auxílio de quem tem um conhecimento científico para poder guiar essa situação. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Por nada.